Você quer plantar tomate em vaso, só que não tem ideia do que usar como substrato, não tem ideia de qual terra, qual material que tem que ser usado como substrato para o pé de tomate se desenvolver bem. É justamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então vem comigo que você vai descobrir aí o que é que você pode colocar no seu vaso como substrato para o seu tomateiro se desenvolver bem. Eu sou o Hugo, sou técnico em agropecuária e estudante de agronomia e posto sempre aqui vídeos sobre esse assunto. Então se você gosta de plantas, gosta de plantar em casa, gosta desse assunto relacionado à horta em casa, clica no gostei e se inscreve, porque assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo que eu posto e começa a te recomendar mais vídeos, tanto do meu canal, que fala sobre esse assunto, como também de outros canais que também falam sobre esse mesmo assunto. Então, já que você já clicou no gostei e já se inscreveu, bora lá pro vídeo. O substrato é um material que a gente usa para colocar no vaso para dar suporte para a planta se desenvolver. Qualquer material que você colocar no vaso pode ser chamado de substrato. Inclusive a gente já fez um vídeo aqui falando exatamente sobre isso, o que é um substrato. Só que alguns substratos têm uma composição melhor e outros têm uma composição um pouco ruim para o desenvolvimento da planta. Para você ter uma ideia disso, a gente vai falar sobre alguns aspectos que estão envoltos nessa questão aí do substrato. Então a gente vai conversar sobre o que é que a gente tem que levar em conta na hora de escolher o material para saber se ele é um bom substrato ou um substrato não tão bom. Como você pode ver aqui, a gente tem nesse vaso um material bem escuro, dando suporte para o crescimento desse tomateiro de tomate cereja. E o substrato ele vai estar dando o suporte, vai tá sendo meio que a casa da planta. Então, a casa das raízes da planta. Então a gente tem que observar o que é que as raízes precisam. Entre várias outras coisas, as raízes precisam de espaço para se desenvolver. E alguns substratos, alguns materiais, compactam com muita facilidade. Então, às vezes você coloca o material no vaso, pouco tempo depois você vai ali regar ou vai mexer naquele material e percebe que ele já está duro, compactado. Isso pode prejudicar o desenvolvimento das raízes, principalmente se essa compactação se aprofundar. Porque às vezes ela fica só aqui nessa parte superficial do vaso. Só nessa partezinha aqui do início do vaso. Mas se a compactação afundar, for até lá embaixo compactado, isso pode trazer problema para o desenvolvimento das raízes. Aqui tem um pezinho de morango, ó, que inclusive acho que eu tenho até que gravar um vídeo falando sobre como plantar. Os moranguinhos estão crescendo um pouco estranhos. Creio eu que seja por conta de nutrição. Falta de nutrição. Mas enfim, você tem que observar isso. Tem que pegar um substrato que dê uma condição bacana para as raízes do seu tomateiro se desenvolver. Para ela conseguir ir fundo e lateralmente assim longe. E materiais bons para isso é a areia, por exemplo. Areia, isopor. Isopor não é um material comum, mas às vezes algumas pessoas usam para dar essa aeração, para melhorar essa estrutura do substrato. Então, o que é que eu uso aqui no meu, por exemplo, para melhorar isso? Para melhorar essa questão da estrutura? Uso a areia. Eu pego vários materiais, misturo e coloco uma boa quantidade de areia. Essa areia, junto com esses outros materiais, forma um bom substrato porque a areia traz esse balanceamento da estrutura. E aí é mais fácil da gente manter aquele substrato sem ser compactado, sem estar sempre compactando. Além disso, o teu substrato, no caso do tomateiro e de plantas em vaso, o ideal é que a gente pegue materiais que já deem um nutriente depois de certo tempo.
por exemplo, um esterco ou um composto orgânico, uma quantidade razoável de uma pilha de composto que você pode pegar, que você tem por aí perto de sua casa, por exemplo, ou que você possa comprar, caso você não mora no interior. O que são essas pilhas de composto? É uma pilha, não pilha de colocar em material elétrico, não, é um monte, digamos assim, pequeno, de materiais que se decomporam. Aí os nutrientes desses materiais geralmente ficam ali disponíveis para plantas absorverem. Então você pode pegar esse material e colocar no vaso. Isso aí vai dar vai fornecer ali ao seu substrato uma quantidade inicial de nutrientes. E aí depois de 10, 15 dias você coloca mais um pouco para reabastecer. Mas a ideia é que você colocando ali, você já deixe o seu substrato com a quantidade de nutrientes inicial. Isso aí ajuda bastante a planta, porque quando a gente planta em vaso, muitas vezes a gente não tem tanto cuidado com relação a isso dos nutrientes. Até porque não tem como saber exatamente quanto de nutriente que tem naquele vaso. Porque você coloca ali, digamos, coloca um adubo, tem 100 gramas de nitrogênio, é muito. Mas vamos supor que seja, 1 grama, 2 gramas no vaso. Só que aí quando você vai regando, alguma parte, ninguém sabe quanto, daquele nutriente vai se perdendo, outra parte a planta absorve, e aí você fica sem saber ali quanto que tem exatamente daquele nutriente no vaso. Por isso é importante fornecer bastante nutriente com adubo orgânico, com esterco, com composto, e principalmente colocar isso no seu substrato. Mas para que você tenha uma ideia mais clara do que é que você pode usar para compor seu substrato, eu vou te passar a receita que eu uso aqui nas minhas plantas como substrato. Como eu disse, um dos materiais é a areia, para dar essa melhorada na estrutura. Além da areia, eu também busco fornecer uma quantidade inicial de nutrientes com... eu chamo de esterco, mas é meio que uma mistura de esterco com composto. Mas você pode usar qualquer material que seja adubo orgânico. Qualquer material que esteja nessa linha aí de adubo orgânico. Então pode ser um esterco, pode ser um composto. E além disso, para terminar de completar, você pode usar também terra ou terra vegetal. Terra que eu digo é terra normal, solo normal que você encontra aí onde você mora. E a terra vegetal é um material mais barato que o esterco, mais barato que o adubo orgânico, que é meio que uma terra rica em matéria orgânica. É um material ali com solo, com material com partículas de solo e bastante matéria orgânica. Então eu uso essas três coisas: a areia, o adubo orgânico e a terra vegetal. Uso uma parte de cada para compor o meu substrato. Então, se por exemplo esse vaso aqui tem 15 litros, vamos supor, eu coloco 5 litros de areia, 5 litros do adubo orgânico, que pode ser o esterco, o composto, etc. E 5 litros da terra vegetal para preencher o meu vaso todo. Eu uso nessas proporções. E caso você queira usar outras coisas, você pode usar tranquilamente. Se quiser seguir essa minha receita, é só você usar outras coisas, mas que tenham a mesma função desses materiais que eu citei. Por exemplo, no lugar da areia, você pode usar outras coisas como mais folhas assim, algo desse tipo, para melhorar a estrutura do solo, para não ficar só no solo, que eu digo nesse caso é do substrato. Então você pode usar um material assim, umas folhas secas, umas coisas, para não ficar só a terra, só o substrato, só o solo, só o substrato. Então você pode usar isso no lugar da areia. Não ajuda tanto, porque a areia ela é realmente uma partícula que influencia bastante na textura do seu substrato. Mas essa matéria orgânica vai impedir ou vai dificultar a compactação. Então é um material que pode ser bacana para você usar. E de modo geral é isso. Você precisa se atentar. E também é importante
pegar um material que consiga reter minimamente a água. Por isso não adianta colocar só areia aí, porque aí o seu solo, o seu substrato vai secar muito rápido, os nutrientes que vão estar ali vão se perder também muito rápido. Então é importante fazer esse balanceamento entre uma textura mais argilosa, que é um material que se compacta com muita facilidade, e uma textura arenosa, que é um material que tem mais dificuldade para se compactar, mas que segura pouca água. Então por isso a gente faz essa mistura desses três materiais nessas proporções. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, clica no gostei e se inscreve aí para agradecer. Se ficou com alguma dúvida, é só escrever para mim aí nos comentários que eu vou tentar te ajudar. E dá uma olhada nos links que tem aí na descrição. Tchau e até o próximo vídeo.